Pessoal, tudo certo? O Santos venceu o São Paulo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, né? E que bela vitória fora de casa em Cotia, contra que é sempre um adversário muito difícil, né? De se enfrentar. É um campo também que o Santos até foi campeão Sub-17 lá recentemente, né? Mas é um campo que é difícil de se jogar porque o São Paulo realmente tem muita qualidade, né? Mas o Santos bateu por 4-2 e chega até a terceira colocação do Campeonato Brasileiro Sub-20, que agora não importa muito a colocação agora. Claro, é sempre bom estar no pelotão da frente, né? São 19 rodadas, então quanto mais tempo você ficar lá em cima melhor, mas claro que ainda é muito cedo. O Santos com a vitória foi a 7 pontos, né? Venceu o Botafogo em casa, empatou com o Atlético Mineiro fora, era para ter vencido. E agora venceu o São Paulo fora também. O líder é o Cruzeiro, venceu os 3 jogos, está com 9 pontos. Mas falando da partida em si, né, eu vou falar individualmente de jogadores. Por exemplo, é chover no molhado falar do Lucas Mirelles, né, falar do Vinícius Lira também, que cada vez vem se consolidando. Ano passado ele já era titular no Sub-20, já com merecimento. Esse ano ainda, sendo Sub-17, esse ano sendo Sub-20, então que mostra realmente a qualidade que tem esse menino. Mas eu queria falar principalmente de alguns que, se não aparecem tanto ou já tiveram mais destaque, estão voltando agora. Por exemplo, o Pepe Firmino, que não só pelo gol, tá? Ele entrou muito bem, criando jogadas, mesmo caindo pelo lado direito, onde não é que ele não faz essa posição, não é a dele, mas ele faz também. Mas ele é meio que um armador, um meio atacante, enfim, e jogou aberto na direita e mesmo assim foi muito bem, ajudando também a finalizar, ser esse cara da última bola. A gente pode falar também aqui do grande jogo que fez o Samuel quando entra no segundo tempo, mesmo vindo de... eu estou tomando muito cuidado para falar, porque assim, ele veio de uma temporada passada em que ele chegou aí pro banco no profissional, né? Com o Carille, até no Paulista e tal, mas não jogou, né, no profissional. E aí no 20 ele acabou perdendo a vaga como titular. E eu não entendo por quê, porque para mim ele é mais zagueiro do que o Mina e o Diego Borges, que eram os zagueiros titulares, que estão até emprestados hoje em dia, né? Mas ele teve, é inegável que ele teve uma quedinha ali de rendimento. Quando ele entrou no Paulista no passado, as poucas vezes não foi tão bem. Mas é importante essa recuperação. E ele entra muito bem, começa a jogada ali do primeiro gol. É um zagueiro que tem potencial ali também, não tanto quanto os dois titulares, né, que são o João Alencar e o João Ananias, que para mim até fazer uma boa partida. Infelizmente o João Alencar teve uma infelicidade ali na hora de fazer o gol contra, na hora que fez o gol contra, né, saiu machucado inclusive, mas foi bem, o João Ananias ainda mais. Falar também da boa partida do Rodrigo Falcão. O Rodrigo Falcão, eu já falei aqui ano passado também, quando ele estava machucado, né, que eu tenho expectativa nele. Para mim também ele é um goleiro mais completo e melhor mesmo do que eram o João Fernandes, que está no profissional hoje, e o Gustavo Jundi, né, que acabou não ficando. Ele estava emprestado ao Santos, não exerceu a opção de compra, e fez 2 boas defesas, uma no segundo tempo, outra no primeiro. Fez uma reposição muito rápida para sair o gol de empate, que mostrou também uma agilidade, né? Pegou a bola, já viu o Luca na frente, já repôs rápido. Então, enfim, temos coisas boas a tirar aí desse jogo. Mas falando até das coisas ruins primeiro, o Santos teve muita dificuldade na transição, né? Uma dificuldade que inclusive acontecia muito ano passado, mas ano passado talvez fosse uma coisa até mais pontual em algum momento ali. Faltava um pouquinho de velocidade na hora do Santos conseguir recompor. Corria muito para trás com zagueiros pesados, isso nunca dá certo. Então tinha mais dificuldade até, mas o Santos teve muita nisso hoje. Toma esses 2 gols assim, né, em transição. O primeiro foi um belo gol, né, do menino Henrique, eu acho. E de um time que, querendo ou não tá o mesmo time da Copinha, até porque eu não sei quem tá no profissional não, mas é um time campeão da Copinha, né, que fez uma bela campanha. Veio um bom trabalho lá do técnico Alan. Mas o Santos teve essa dificuldade, mas mesmo assim conseguiu. Dos primeiros 15, 20 minutos ali foi muita briga, muito pegado, né? Poucas chances até. E os 2 gols do São Paulo saem após chances do Santos, né? Uma foi uma cabeçada que o goleiro deles faz uma bela defesa e aí sai o gol no contra-ataque. E o segundo tinha tido uma chance antes do Pepe Firmino, até que ele corta, bate de esquerda, o goleiro faz outra bela defesa e aí
se eu não me engano, sai para o escanteio, né? E aí na volta lá o São Paulo vai lá e faz o gol. Então, sofreu um pouquinho o Santos nisso, mas soube organizar muito bem para o segundo tempo e voltar melhor. E aí, até a gente teve o Rafael Freitas, infelizmente, saindo machucado, né? O PP entrou no lugar dele, no lado direito. O Rafael nem estava tão bem no jogo, aparecendo um pouco. E também quem eu acho que contribuiu um pouco até para essa... Depois que o Santos toma esses gols, até tenta um pouquinho para cima, mas com uma certa dificuldade. Não estava tão atento na construção, estava com algum problema. O Profeta, para mim, fez o primeiro tempo bem ruim, até melhora no segundo. O Gustavo Henrique não é esse cara de construção, então também quando você depende dele para isso, você tem uma dificuldade. Mas no segundo, sendo mais combativo, tentando mais roubada de bola, por exemplo, o Gustavo foi muito melhor. Mas o grande problema para mim foi a atuação do Rodrigo César, né, que estava mais uma vez hoje bem apagado, não foi bem realmente. E o Matheus Xavier, o Matheus até me preocupou, não me preocupou, me expressei mal já, mas talvez seja a pior partida que eu já vi dele. O Matheus Xavier foi muito mal hoje realmente, é um menino que tem muito mais qualidade do que mostrou hoje. Ele que... Contra o Botafogo ele até fez uma partida razoável, mas contra o Atlético ele estava fora, que estava com uma virose, né? Talvez até possa ser se recuperando disso, enfim, mas não foi tão bem hoje. Aliás, não foi tão bem não, foi bem mal. Mas enfim, no segundo tempo o Santos consegue o primeiro gol logo com aquela jogada do Vinícius Lira, né? Um belo passe esticado do Samuel. O Lira faz uma grande jogada e cruza para o PP concluir. O segundo, como eu falei, uma reposição rápida do Falcão e o Luca vai e bate muito bem, a bola pinga e engana o goleiro, né? E o terceiro, mais uma assistência do Lira. Um espetáculo, né? O drible do Luca que tira o jogador do São Paulo com uma facilidade e aquele gol o golaço de manual, né? Ele tira de letra com o drible, olha pro gol e fala, vou colocar lá. E chapa no ângulo, um belo gol. E até o quarto sai do Enzo Bauer, né? Que é um jogador muito pedido pela torcida em alguns momentos, mas que eu já até falei aqui no canal, o que eu já escutei de dentro do Santos e até de gente do São Paulo também, é que é um jogador que tem muito talento sim, mas que fisicamente é abaixo e que tem alguns problemas às vezes para despertar na partida, para estar no nível competitivo, sabe? Então, por isso acaba sendo uma última opção. Hoje, eu me surpreendi com ele entrando e eu de verdade acho que ele só entrou porque ele é em São Paulo. E acabou que deu certo, fez o gol. Mas você vê, nem na Copinha ele atuou. No Brasileirão de Aspirantes, o Santos mesclou bastante, colocou meninos mais novos, meninos mais velhos. Ele também nem foi para a competição. Inclusive, tinha menino sub-17, né? E ele mesmo assim não foi escolhido. Então, me surpreendi até. Nem acho que ele fez um grande jogo, mas fez um belo gol, né? Ele entrou ali pelo lado esquerdo e faz um belo gol em uma jogada do Pedro Padula, mais uma vez entrando muito bem, né? Contra o Atlético também foi isso. Faz a jogada pelo lado direito, cruza, ele mata muito bem, gira o zagueiro, né? Tira o zagueiro girando, perdão, melhor dizendo, e bate de canhota no ângulo. Então o Santos consegue muito bem essa vitória. E mostra ali que tem peças, mais uma vez até, falei isso no vídeo pós-jogo contra o Atlético Mineiro. O Santos tem peças ali à disposição no banco que podem muito ajudar e que podem brigar por vaga, inclusive, né, nesse time titular. Que hoje, inclusive, está desfalcado do Bernardo, né? O Bernardo, mais uma vez, segundo a Laura Marcelo lá do Diário, sentiu a coxa no treino, treinou com o profissional, sentiu a coxa e acabou que foi preservado. Triste, né? Eu espero que não seja nada, seja só um desconforto, né? Mas, enfim, é um jogador que tem esses problemas recorrentes. E é o armador do time, né? É o camisa 10 da equipe, que pese que ele nem fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, e entra só no final do jogo contra o Botafogo, né? Mas é isso, é uma bela vitória que se não teve, talvez não teve nenhum diagnóstico corrigido falando taticamente no intervalo. O Santos volta mais ou menos parecido, mas com uma postura muito mais agressiva e conseguiu traduzir isso em gols. O São Paulo ainda teve chance, então não foi algo que o Santos resolveu completamente, não. O São Paulo teve chance, o Falcão fez uma bela defesa, fez uma defesa segura também, depois no chute de longe. O Santos teve bate e rebate que não conseguiu tirar e o jogador do São Paulo mandou por cima. Mas é o que eu tô falando, é um bom time, campeão da Copinha, é um estádio difícil de se jogar. Então, uma bela vitória, parabenizar os meninos, a comissão técnica, o técnico Leandro Zago e conseguiram bem essa vitória. E agora o próximo jogo é semana que vem contra o Palmeiras, né? No CT Rei Pelé. Por enquanto tá marcado o CT Rei Pelé quinta-feira. Não sei se vai mudar para Vila Belmiro por conta de transmissão do Sport TV, mas tá marcado para 3 horas da tarde no... Deixa eu até conferir, eu acho que é 3 horas da tarde mesmo, mas no CT Rei Pelé contra o Palmeiras, que tem 2 vitórias em 2 jogos, ainda joga essa rodada, pega o...
Cadê o jogo do Palmeiras? Não, já venceu o Internacional essa rodada, então... Será que não jogou alguma outra? Venceu o Palmeiras na segunda, venceu o Bahia, perdão, na segunda. Ah, não jogou o jogo da primeira rodada contra o Juventude, vai ser dia 30. Então, enfim, tá com o jogo atrasado. Mas é isso, o jogo contra o Palmeiras é quinta, 3 horas da tarde, se não mudar nada, enfim. Então, fechou? É isso, pessoal. Deixando de novo aquele pedido, se você puder se inscrever no meu segundo canal, vai ficar agora aqui no final, o Garden Futebol Internacional. Como o nome já disse, para falar mais de futebol internacional. Se puder deixar o like nesse vídeo também, se inscrever no canal aqui. E se você não viu o outro vídeo que eu postei hoje, é sobre o Caixinha. A gente teve uma reunião hoje, o Caixinha, com alguns jornalistas, o Pedro Martins, CEO, também participou. Tá bem legal o vídeo, que ele falou muitas coisas. Inclusive, eu devo fazer outro vídeo amanhã sobre esse papo, mas hoje eu falei sobre a parte de marcação, pressão e a defesa pós-perda ali. Tá bem interessante, é o vídeo antes desse. Confere aqui no canal, tá bem legal mesmo. Fechou? Até amanhã, pessoal. Valeu.